Olá, boa noite a todas, a todos, a todes. Vamos começar agora mais uma live, mais um papo sobre políticas públicas, sobre a cidade, mas hoje é um papo muito especial para mim. Nossa conversa de hoje com o nome Mulheres, Maternidade, Cultura e Educação, para a gente falar da realidade, não só minha, mas de muitas mulheres, não só de São Paulo, mas de muitos lugares do Brasil, né? Não só trabalhadoras da cultura, mas eu puxei especialmente, até por eu ser uma trabalhadora da cultura e da educação, eu puxei esse papo nesse sentido, né, porque muito se fala por aí, né, quem trabalha com cultura, que é artista, tem vida boa, e muito pelo contrário, né, a gente costuma trabalhar muito, trabalhar mais do que muita gente, às vezes, e como até falo para os meus alunos na PUC, às vezes a gente trabalha virado, né, a gente trabalha, às vezes, em projetos que a gente trabalha 22 horas, né, sem dormir, né, e como mães, isso é um problema a mais, e justamente por isso, hoje, eu chamei para essa conversa 3 mulheres que eu sei que têm uma super rotina, tão louca, tão absurda quanto a minha, né, muita gente, até esses dias eu recebi uma mensagem no Instagram, de uma amiga falando, Ínti, você dorme que horas, né, você consegue dormir, né, e às vezes é isso, às vezes nós trabalhadores e trabalhadoras da cultura, a gente não dorme, a gente trabalha virado, a gente toma um Guaraná em pó e vamos lá, né, até quem me conhece, já trabalhou comigo aí na estrada, sabe, levo sempre um potinho de Guaraná em pó da Amazônia, que a minha amiga Mônica, minha fornecedora, traz lá de Maués, porque realmente é uma loucura. E na pandemia, a nossa situação, ela mudou, né, não vou dizer nem que ela piorou, porque não dá nem para dizer, né, o que de fato aconteceu, principalmente para quem tem filhos menores, ou muitos filhos, né, eu tenho uma filha de 23 anos, então a realidade é muito diferente, eu já passei pelas fases difíceis, né, um filho só realmente é mais simples, né, e hoje eu chamei essas mulheres que têm mais filhos e que hoje, que têm filhos em idade menor, e a gente sabe que são outras experiências, principalmente por serem, né, crianças e adolescentes que estão na fase escolar, a minha já está se formando, está no último ano da faculdade, então é diferente, né, ela já se vira, ela dá uma força também. Bom, então, para começar, né, esse nosso papo de hoje, eu vou chamar uma mulher incrível, uma amiga minha, uma pessoa que eu admiro muito, que eu sei que, nossa, olha, eu posso falar, olha, tem pessoas, eu conheço muita gente que trabalha absurdamente, mas essa eu posso dizer que essa daquelas que faz 800 coisas ao mesmo tempo. Não, a primeira convidada, então, é a Vera Nunes Santana, que é mãe da Bia, da Alice, da Nina. Ela é especializada em gestão de projetos pela USP, com graduação em eventos culturais, atua há 20 anos na área da cultura. Entre as principais realizações está o primeiro Festival Internacional de Grafite, o Obra, a exposição Caravaggio no MASP, exposição Lothar Charroux na Caixa Cultural, Festival Casa Leves, Festival de Cinema de Paraty, Virada Cultural, entre outros. Ela é produtora executiva da Feira Preta, coordenadora do Afrolab, conselheira da Associação Cultural Cecília e curadora do Coreto Criativo, e minha parceira nas Minas na Frente. Então, eu chamo minha querida amiga e parceira Vera. Venha, Verinha. Opa! E aí, mana? Oba! Tudo Tudo bem, bom? amiga? Beleza? Tudo bem. Beleza. Correria, imagino. No corre, né? No corre que a gente. Que é isso, né? Esse processo que a gente está. Ah, mas que bom que você veio. Pelo menos eu posso te dizer, eu estou com saudades de você, mas a gente se viu até que bastante nessa pandemia, né? Pois Porque a é. gente está na rua trabalhando, né, amiga? Não teve jeito, a gente já foi até na prefeitura, já fizemos reunião na É. prefeitura, enfim, estamos na batalha aí.
E esse papo, então, eu chamei, a gente já tinha conversado de fazer esse papo antes, né? Porque foi uma coisa que a gente conversou muito durante essa pandemia, né? Sobre a questão aí dos nossos filhos, dos nossos trabalhos, da criançada na escola. Daqui a pouco começa a aparecer a filharada aí na telinha também, que vai ser massa, que eu sei. Daqui a Mas pouco eu já quero que você começo. fale aí, conta pra gente um pouco como é que você, né, como é que tá essa situação, como é que tá aí para você, né, e como é que você enxerga esse momento para nós, né, mulheres, mães, trabalhadoras, que fazemos a jornada tripla. Deixo a palavra contigo, por favor. Vai que é sua. Obrigada. Primeiro de tudo, boa noite, gente. Obrigada, Inti, por esse papo. Eu tenho que contar para vocês que a gente, durante a pandemia, encontrou uma forma muito legal de se desenvolver, de se apoiar, que foi um processo coletivo de se encontrar com um projeto sonho, que é o Asmina na Frente, e um projeto de ocupação política na cidade, né? E que hoje ele está representado com a INTE. E a gente está aqui dando a maior força para que isso aconteça, até pela falta de representatividade que nós mulheres temos na política como um todo no Brasil, né? E como tem sido difícil há milênios, né, Mana? As mulheres, durante muito tempo, nossas antepassadas passaram muito tempo tentando mostrar que a gente não era um bicho efetivo a serviço da masculinidade, que sempre é tóxica, na maioria das vezes, e que nós éramos seres pensantes, desenvolvedoras dos nossos sonhos e do desenvolvimento da sociedade. E aí vem essa coisa da maternidade, que sempre foi vendida, e até hoje, 2020, há quem diga que a maternidade ela deve ser de um jeito ou deve ser de outro, assim como a nossa vida profissional ela deve seguir um padrão. E aí a gente vem na prática e vê que não é dessa forma, e a gente encontra a nossa forma de fazer, né? Então, eu sendo mãe de 3 mulheres, produtora cultural no Brasil, no momento em que a gente tem ausência total de política pública para o nosso setor cultural, ausência total de política pública para as mulheres, temos uma pessoa que não nos honra de forma alguma, ocupando um cargo de ministra dos direitos humanos. E aí a gente tem essa ausência de Estado, a gente tem ausência de política pública e a gente precisa continuar sobrevivendo, a gente precisa continuar criando os filhos, mantendo esses filhos na escola, adiando sonhos, adiando propostas e adiando propósitos da nossa vida pessoal, em detrimento a educar as nossas filhas, em detrimento a participar ativamente e afetivamente da vida dessas filhas, que a gente está entregando para esse mundão aí, a gente não sabe o que vai ser, né? Mas, ao mesmo tempo, mantendo a nossa história de vida, que é o que nos mantém aqui, né? Eu falo com as meninas, com as minhas filhas, que eu sou mãe delas, é muito legal ser mãe delas, mas a maternidade não pode continuar sendo romanceada. Existe um processo de trabalho intenso e que é ininterrupto na maternidade, e aí a gente escolhe ainda uma profissão, né, que é a da produção cultural, que é muito próxima da maternidade, que inclusive em muitos casos a gente tem que ser mãe dos artistas, dos processos, dos clientes e de todo esse rolê. E é esse mesmo processo. Quem vê de fora acha que é o máximo, né? É o máximo. É legal, a gente ama, mas é um trampo, né? Uma jornada tripla, quádrupla, é o que você estava falando, né? A gente dorme pouco, a gente faz o que a gente gosta, a gente faz com propósito, então a gente não sente tanto, e também acho que a gente está acostumada, né? Mas a ideia é que a gente possa construir um lugar melhor para que a maternidade seja mais leve, para que a gente consiga, sim, ter um núcleo da cidade inteira educando os nossos filhos, e não só a gente, né? Acho que é isso que eu queria falar primeiro, que eu sei que tem muito assunto hoje.
Tá me ouvindo, Inti? É bem por aí, né? Uma coisa que você falou, e eu acho que é muito forte, é o nosso lado de produtora, principalmente a gente que é produtora executiva, né, mana? A gente vira mãe da galera, né? A gente tem que cuidar de artista, de técnico, da produção, da cenografia, e a gente acaba. É um lado, infelizmente, né? A gente acaba. É um trabalho que a gente, às vezes, acaba sendo mais mãe dos projetos do que a gente consegue ter tempo e a gente gostaria, né, de poder aplicar em casa, na família, e mesmo assim a gente é muito mãe dos nossos filhos, né, isso que é o mais louco, né, mas é um trabalho que é 24 horas, por mais que a gente É, tente que não seja, né, eu acho que é é, aí que está a grande questão, né, essa nossa informalidade na cultura, faz isso. Então, as pessoas se sentem no direito de mandar uma mensagem às 2 da manhã pedindo alguma coisa para gente. É muito complicado. exatamente. E também eu acho que tem um lado nessa história Então, de toda. certa forma, vamos chamar a nossa segunda convidada, que eu acho que ela vai é, conseguir trazer alguma. Bora. Vera, será que eu que tô com a minha internet ruim aqui? Eu tô Bom, ouvindo, eu tô ou ouvindo ela, aqui. porque a minha internet está bem, bem, bem ruim hoje. Eu tô ouvindo Vamos chamar tranquila, assim. a próxima convidada, porque aí eu acho que eu consigo Hã? ver se a minha internet. Você está me ouvindo, Verinha? Eu tô te Não, ouvindo a minha super internet bem. está péssima hoje, ela está super instável, eu já fiz de tudo aqui. Eu tô ouvindo bem, Tá. mas Vamos chamar vamos chamar a a próxima. nossa próxima mana aqui? Vamos. Então, beleza. Vou chamar aqui a próxima mulher para conversar com a gente. Vamos lá. A próxima é outra grande amiga minha parceira, que a gente cai na estrada direto, fazendo cursos, fazendo consultorias. A gente já viajou o estado de São Paulo, fomos e voltamos, cruzamos esse estado de São Paulo juntas muitas vezes. Gente, eu acho que a Inti caiu. Eu vou continuar aqui conversando com vocês até a Dani entrar, tá? Uma coisa que eu estava muito comentando com a Inti recentemente é também dessa ideia da gente não conseguir deslocar muito, né, o que é a gente, o que são os filhos. Ó a Dani aí, a Dani acabou de chegar. Tudo bom, Dani? Tá sem áudio. Era para ter a frase clássica, a frase mais falada na pandemia, né? Tá Tá sem sem áudio. áudio. Então, Dani, você Boa está aqui, né? Tipo mesa branca. Voltei. Você está. A gente voltou! Gente, hoje a internet, hoje voltei. A internet não está Oba! ajudando muito, tá vendo que não sou só eu. Não sou só eu. Você vê que é uma Você internet não cheia de safou. mulheres da cultura, produtoras, a gente que tem sempre todas as soluções do mundo e a internet não está ajudando. Deixa eu te Eu acho. apresentar, então, primeiro aqui. Vou ler sua bio, tá, Dani? Antes. Primeiro, bem-vinda, minha amiga. Que bom que você está aqui. Vou ler aqui a sua biografia. Calma, Verinha. Vamos lá, vamos lá.
Daniele Torres é carioca, mãe de 3 meninas, museóloga, com pós em História da Arte, Gestão Cultural e Comunicação Empresarial. Foi gestora de patrocínios da Vale e coordenadora de projetos da Fundação CSN. Atua há 23 anos com projetos com leis de incentivo e captação de recursos. Gestora de projetos e consultora de investimento social privado, é sócia da Companhia da Cultura, é também do Cultura e Mercado, onde a gente faz algumas parcerias também, realiza palestras por todo o país, foi diretora do Instituto AES e é conselheira da Comissão de Direito das Artes na OAB São Paulo. Querida Dani, que bom ter você aqui. Desculpa pela internet horrível que nós temos hoje, né? Mas eu queria juntar essas mulheres que são tão diferentes e, ao mesmo tempo, que estamos no mesmo barco. E eu quero te ouvir um pouquinho, quero que você conta como é que foi aí, você que tem essa pequena Elisa, né? Acho que de nós todas aqui, você é que tem. Bebê. Ai, caiu. Gente, hoje tá um drama, tadinha. Mas conta, Dani, que a gente quer saber de tudo. Conto, então, eu vou contando, então. Na verdade, acho que ela ia pedir para falar um pouco desse momento mesmo, né, de pandemia e tal. É uma pauleira, né, porque a gente trabalha pra caramba. Eu tenho 2 empresas, né, para tocar, e é completamente empreendedor, sem glamour nenhum, como a gente estava falando, né, no bastidor. A gente fala também, tanto a produção cultural tem um pouco esse mito, né, de... Ai, voltou! Voltou! A gente está aqui falando, enquanto você não entra, a gente sai falando. A gente está tocando, Voltei, mas continua, amiga, continua, que hoje é até bom, porque a live das mães é para mostrar que a nossa vida é sempre um caos, mas que a gente se vira nos 30. É bem boa. Isso. Ótimo. Então, Índia, eu estava contando aqui que Vai, Dani, é com você, amiga. Por favor, conta pra gente como é que tá acontecendo aí as coisas na sua vida, com a sua turma. Se cair de novo, eu volto, não se preocupem comigo, tá tudo bem. Tá bom. Ainda bem que cair é só figurado, né? Só no sentido figurado. Primeiro, obrigada pelo convite, estou super honrada. É um timão de mulheres que eu já acompanho, já observo aí há um tempão, então estou super feliz de estar aqui. Então, né, não tem nem o que comentar, super admiro e estava super torcendo para você sair candidata, então estou super feliz. Sobre a questão da maternidade na pandemia, estava brincando agora, né, com você, Vera, são 2 coisas que as pessoas têm um falso glamour, né, uma falsa imagem. A questão da produção cultural, que todo mundo acha que que barato, que profissão legal, né, deve ser muito legal andar com artista, como se fosse tudo muito fácil. E a própria questão do empresariado, né, do empreendedorismo. As pessoas acham, nossa, você fala que tem uma empresa, nossa, você tem 2 empresas, as pessoas imaginam uma mega empresária com secretária andando atrás, aquela cena de novela, né, com um escritório maravilhoso, e não tem ideia de que empreender na cultura no Brasil é vender almoço para pagar janta, né? Que você ter 2 empresas só significa que você dobrou a quantidade de problemas e de trabalho. Não significa que você dobrou dinheiro, nada disso. É muito complicado ter 2 empresas na área de cultura no Brasil. E aí a pandemia foi realmente um momento super complexo. Eu tenho uma mais velha de 12, tenho uma enteada de 7 e tenho uma pequena de 2 anos, que a gente estava falando que a gente viajou junto ano passado, por essa época, a gente estava rodando junto com a pequena a tiracolo. Então, assim, é super complicado, mas eu ainda me considero uma mulher super sortuda, porque eu não tenho
Aqui, né, próximo, numa questão de logística, por eu ser carioca, eu não tenho tia, eu não tenho avó, não tenho família perto, nem Rede, família, né? não tenho rede de apoio, exatamente. Então, a rede de apoio são as amigas, várias amigas produtoras culturais que vêm aqui, que viram babá quando a gente precisa, né? Aquele evento de trabalho que tem que ir à noite. Mas na pandemia, isso tudo foi cortado, obviamente, a gente fez a opção realmente pela quarentena, por ficar em casa, né, o máximo possível. E aí, são muitos os prejuízos para as meninas, né? Uma de 12, quer dizer, chegando à adolescência, sabe, um momento de muitas transformações, e aí, de repente, tudo passa a ser virtual, tudo passa a ser online, não tem opção de lazer, né, fora de casa, que não seja muito... Ela ainda gosta de ler, a mais velha, pelo menos isso, ela gosta de livros, mas está numa idade que é muito celular, né? Muito, então você tem que ficar ali um pouco controlando, né? E eu ainda dou muita sorte também, porque ela não me dá muito trabalho com as coisas da escola em si. Eu não sou daquelas que precisa ficar pegando no pé. Mas é um prejuízo, e aí, para mais velha, o que eu senti muito foi um prejuízo emocional. A questão da pandemia, das mortes, ela foi sentindo muito com isso, e ela foi para terapia online nesse período agora de pandemia. Ela não precisou de terapia quando a gente se separou, quando eu separei do pai dela. Ela encarou bem, conseguiu lidar bem. Eu ofereci várias vezes, ela não quis fazer e tal. E agora, no meio da pandemia, eu senti que ela estava muito triste, muito deprimida. Aí eu fui reduzindo as notícias, né? Fui tentando melhorar esse clima, mas mesmo assim, quando eu ofereci para ela fazer terapia, na mesma hora ela topou. Eu falei, né? Alguma coisa não está realmente legal, e ela está nesse processo de começar a terapia. A de 7, minha enteada, ela não mora o tempo todo com a gente, mas na pandemia a gente tem feito assim, dela passar uma semana, 10 dias aqui com a gente, depois lá também. E aí, assim, a nossa preocupação é porque ela está justamente, né, ela fez 7 agora, então ela está no ano da alfabetização, né, e aí fica sem escola. E aí, como que a gente lida com isso em casa, né? Então, é trabalhinho, é caderno, tem que acompanhar mesmo, aí sim, tem que fazer junto, porque ela está aprendendo, é o comecinho, né? A gente tenta ao máximo estimulá-la a leitura também, e vai por aí. E a pequenininha é justamente a idade da socialização, a idade de estar com os amiguinhos, né? A importância da creche era a socialização. Então, ela tinha acabado de passar pelo período de adaptação, ela estava numa creche nova, ela já tinha ido para uma, tinha mudado no início do ano, ela tinha acabado de passar aquela fase da adaptação, sabe? Tipo, acostumou, agora vai para a escola já de boa, dando tchauzinho, né? Já. Quando passou a fase da adaptação, entrou a pandemia. Então, 24 horas em casa com pai e mãe. E as irmãs, né? E as irmãs nesse ciclo também, porque a minha mais velha é guarda compartilhada também com o pai dela, ele também está respeitando a pandemia, então ela fica uma semana lá e uma semana aqui. Então, é muito complexo, assim, as 3 estão sofrendo de formas diferentes, né? Impactos diferentes da pandemia nesse momento. E eu ainda me considero muito sortuda, porque embora não tenha essa rede de apoio de vó, tia, ninguém perto que possa ajudar, mas eu tenho um maridão, né? O pai da minha segunda filha, da pequenininha, ele é super participativo, não tem aquela de, eu vou ajudar. Não, ele pega e faz mesmo, é divisão mesmo. Então, ele faz almoço, ele também está trabalhando, ele tem o trabalho dele, mas, enfim, também online. Então, a gente se reveza, a gente tem a agenda conjunta. Então, ele sabe o dia que eu tenho reunião, eu sei o dia que ele tem reunião, a gente combina bem, que é para não... Você vê, as meninas ainda não apareceram por aqui, né? É bem isso. Fecha, tranca a sala, tranca a porta, não deixa entrar e tal. A gente faz todo um esquema para tentar ser confortável. E eu acho que para mim, para a minha maternidade, pela primeira vez, embora eu sempre tenha trabalhado muito, enfim, né, não tem essa coisa mesmo da romantização da maternidade, maternidade é pauleira, é punk, mas eu era uma pessoa até que eu não me considerava, sabe, aquela mãe culpada, aquela mãe, assim, muito tranquila. E por incrível que pareça, agora eu estou em casa com elas, mas eu me sinto mais culpada, porque eu estou trabalhando
3 vezes mais nessa pandemia para tentar manter a grana em casa, né? Para tentar manter o equilíbrio financeiro da casa, porque tudo foi cancelado, um monte de cliente pulou fora. Então, assim, a gente perdeu renda. Evidentemente, o Cultura e Mercado teve que virar todo online, a gente abriu mão do espaço, ele realmente virou virtual de vez, né? A escola de cursos. Então, assim, foram muitos impactos. Então, eu estou trabalhando 3 vezes mais. Então, eu estou em casa, mas não estou. Eu não estou dando aquela atenção legal, sabe? Eu não estou conseguindo curtir as meninas como eu sempre gostei, sempre curti. Então, eu vejo muita diferença na Elisa com 2 anos e a Bruna com 2 anos, né? Minha mais velha. Porque, né? E quem mais me chamou a atenção para isso foi a enteada. Olha que interessante. Ela chega aqui e ela fala: Tia Dani, hoje você tem muita reunião? Hoje a gente vai conseguir ir lá embaixo? Aí ela fala, aí está no sábado ou no domingo, ela fala: Tia Dani, você vai trabalhar nesse sábado? Esse final de semana você vai ter que trabalhar também? E isso me trouxe a evidência de que, caramba, eu estou trabalhando sábado, eu estou trabalhando domingo, eu não estou dando atenção para elas. Então, por incrível que pareça, né, a do meio, que é quem mais está fora, mais tempo, né, é quem mais sentiu, talvez, a diferença. Tipo, essa não é a Tia Dani. E ela falou, no outro apartamento, você não trabalhava tanto, você não tinha tanta reunião. É porque a reunião era em outro lugar, né? Tem essa. Então, quando eu estava em casa, quando a gente estava em casa, era estar com elas, né? E agora não, é essa coisa, tipo, tô em reunião, não fala e tal. Mudou completamente. Então, elas estão sentindo muito. Não, e fora a parte doméstica, né, que a gente tem também e que a gente não tinha de uma forma tão evidente, porque Sim. se a gente fica fora, né, essa também foi uma questão que pegou bastante, eu venho conversando isso muito com várias pessoas, familiares, amigas e tal, que é a questão doméstica, porque o feminismo, a gente vem de um feminismo, de uma história feminista, que a gente vai para a rua, a gente vai trabalhar, a gente se coloca na condição de divisão de grana, né, de correr atrás e de dividir mesmo os custos. Mas a divisão de tarefas ainda não foi feita, essa reforma social da divisão de tarefas. Os homens, eles chegam na fase adulta, é legal que daqui a pouco a gente pode chamar a Adriana, que é mãe de menino, mas eu sinto que as mães de meninos da outra geração que prepararam os nossos companheiros, talvez elas tivessem uma outra preocupação em um outro momento da vida, né? Laís, quem chegou? Chegou a mãe do menino, a Adri, e a Inti voltou! A gente saiu falando. A gente vai falando, gente, porque a gente é tudo amiga. Acho que você está sem som. A gente não está com som. Eu acho que, Adri, a real é, se apresenta um pouquinho, conta do seu rolê, que a gente não está conseguindo internet aqui. Então, a gente vai fazer essa live aqui acontecer. Galera, não saiam da audiência, Vamos fazer na raça pela Inti, por nós e pelo tema, que é maravilhoso, né? E é importante. Importante. Sim. Eu, diferente de vocês, eu peguei coronavírus bem no começo. Não sei se vocês pegaram. Eu fui discotecar numa festa que tinha uns gringos e bem no comecinho mesmo. Eu comecei a quarentena antes de todo mundo. E o meu namorado pegou, ele ficou 3 dias, 4 dias doente. E eu fiquei, acho que uns 13 dias muito doente. E depois, para me recuperar mesmo, foi 1 mês e meio, mais ou menos. E foi bem difícil, bem difícil. As crianças tiveram que ficar sozinhas em casa 1 semana. Ainda bem que eles já estão grandes, né? Os meus têm 15 e também, 13. Não foi fácil, fico super preocupada, mas eles ficaram 1 semana, eu nem falei boa noite, né, gente? Oi, tudo bem?
Inti, obrigada pelo convite. Mas foi isso. Aí esse mês foi muito complicado, muito Olha, a difícil internet mesmo. hoje está complexa, gente. Tá, né? Eles ficaram em casa uns quase 15 dias sozinhos. Porque daí eu acabei tendo que exigir que o pai fizesse alguma coisa, né? Eu falei, preciso de ajuda, não tem como, né? Porque eu não tinha condições, assim. Eu fui pro pronto-socorro 4 vezes, mas eles não estavam fazendo teste quando eu fiquei doente, não estavam internando, nem sei como tá agora. E eu fiquei sem sair de casa. Eu estava trabalhando com produção antes, infelizmente tive que sair. E não estou trabalhando, eu estou só em casa. Imagina. E aí, como é que fica essa ginástica financeira? Como é que fica essa situação, essa preocupação com os filhos? Nossa, não é fácil. Ainda bem que a gente tem muito privilégio, né? Eu tenho renda, tenho um aluguel de uma casa que é da minha família, eu tenho uma renda que dá para segurar a onda. O pai ajuda com pensão, pelo menos isso, né? Ele ajuda com uma pensão e daí tá dando para segurar, porque senão eu não sei o que eu ia fazer. Mas eu tô trancada em casa de vez em quando surto, porque minha vida era uma loucura, né? Não parava em casa, vinha para casa correndo sempre. E agora em casa estou tendo que inventar. Cada pouco eu faço uma coisa. Eu faço pão, agora eu comecei a fazer reforminhas na casa, assim, coisas que eu mesma posso fazer. As crianças estão bem, viu? Eu achei que que ia ser mais complicado, que ia ser mais difícil. É claro que tem aqueles momentos que tem depressão e fica deprimido e fica triste, choram porque não estão em contato com os amigos, mas acho que dentro do normal, assim, acho que está todo mundo assim, uma montanha-russa, né, de sentimento. Dá para entender. Mas eles estão encarando bem, viu? Estão encarando bem, estão fazendo a lição, estão fazendo o que dá para fazer, né? Não, a gente tem que inventar o que fazer dentro de casa. A gente não tem muita ideia ainda do impacto que isso vai gerar neles, né? Porque está todo mundo vivendo, eu acho que a pandemia trouxe isso para todo mundo, para as famílias, né? É viver o hoje, acabou o planejamento, acabou pensar no futuro e tal. Exatamente. É muita sensação do hoje, não tem como planejar nada, a gente não sabe como vai sair disso. E não só a pandemia, mas o momento político no Brasil como um todo, né? A gente até queria falar essa coisa das políticas públicas e tal, então acho que é muito por aí. A gente está. É a história do pandemônio, né, no Brasil. O pandemônio, A gente está vivendo o pandemônio, e aí são muitas questões. Quando eu falo que a Bruna ficou deprimida e tal, eu não acho que tenham sido só as notícias das mortes e da pandemia em si. Eu acho que essa realidade que a gente teve que se defrontar, né, com a sociedade brasileira e a lama que a gente está enfiado, como a gente vai sair disso, etc. e tal, dá uma angústia imensa na gente. Imagina eles que estão numa fase muito de pensar o futuro, de viver o futuro. Então você tira isso deles, tipo, não sabemos, para de pensar no futuro e vive hoje. Caramba, tem um termo muito legal que a gente vem trabalhando na Feira Preta, né, que é bem interessante. O ano passado, a Feira Preta vai fazer 20 anos ano que vem, né? E aí, o ano passado, com 18 anos, a gente fez um esquema com uma galera de 18 jovens de 18 anos para repensar a Feira Preta. Então, essa galera está muito presente na nossa vida agora, e na programação e no desenvolvimento das coisas. E uma das jovens, e esses jovens, eles vieram com um termo que é muito interessante, por isso eu queria dividir, que é o afropresentismo, né? Então, dentro de uma perspectiva de que você vive o presente, e esse presente é o quê? O que eu tenho hoje? Quem são as pessoas que eu tenho hoje, nesse dia de hoje, 8 de outubro de 2020. O que eu tenho, o que eu posso fazer com o que eu tenho,
que tempo eu tenho e como eu vou me organizar nesse dia de hoje. E esse é um propósito para a gente trabalhar muito a saúde mental, né? Porque um dos grandes problemas que a gente tem é a piração, porque a gente está sem trabalho, a gente está sem perspectiva de trabalho, a gente está sem amigos, né? A gente está sem a possibilidade de tomar uma cerveja quando a gente enche o saco. As crianças estão sem a possibilidade de ver os amigos. A gente, além de toda a sobrecarga de trabalho que a produção cultural nos traz, a gente também está com uma sobrecarga emocional de ter que dar conta das questões emocionais dos nossos filhos. Aí é uma outra sobrecarga, né? Que fora a culpa que a gente nasce e colocam a gente lá para ser parecida com a Maria e não rola, né? Porque a gente não é. Aí a gente ainda tem essa culpa de não estar sendo presente o suficiente mesmo estando em casa. Só que a gente precisa pagar a conta, né? E daí não tem jeito. Aí a casa que tem que estar completamente aciada, porque a gente também foi ensinado dessa forma. Então, são tantas cobranças, são tantas questões que a gente fica, né? Ah, se a gente tem tempo, puta, fodeu, por que eu tenho esse tempo? Ah, se a gente não tem tempo, fodeu de novo, porque a gente não tem o tempo para poder cuidar da criança e cuidar da vida e cuidar do bem-estar. E aí, essa pressão, né, por ser a mãe perfeita, a profissional perfeita, a pessoa que cuida do bairro, que cuida dos amigos, que cuida, né? Esse processo de cuidadora incondicional, a gente precisa muito ressignificar para o século XXI, sabe? Eu tenho essa sensação que a gente está aqui nesse início de século, passando por toda essa loucura, esse pandemônio todo, especialmente nós no Brasil, para poder ressignificar esse século XXI para as nossas crianças e para a nossa velhice, né? Que a gente não saia disso com essa mesma sensação de ter que dar conta de tudo, né? Sabe, Vera, disso que você está falando, eu acho que eu surtei muito mais que as crianças. Eu me senti... Sempre tento que segurar a onda e sempre por eles e tal, e eu acho que eles levaram melhor que eu, sabe? Porque tem essa história de, às vezes, se sentirem deprimidos e tal, mas teve uma semana que eu chorei a semana inteira, sem trabalho e sem perspectiva, e essa coisa de você falou, ter que pensar sempre no dia, né? Eu sempre fui de fazer plano, né, fazer aquele planejamento todo, agora não tenho o que fazer, assim. Eu arrumei essas atividades em casa agora, de fazer uma reforminha ou outra, assim, que eu mesma faço por isso, assim, eu acho que eu surtei muito mais que eles, não tem nem comparação. E a gente precisa se permitir também um pouco, indo na linha do que a Vera estava falando, é isso, a gente surta e aí a gente não fica culpada porque surtou, porque como a gente é mãe, a gente não tem o direito de surtar, a gente tem que dar o exemplo, a gente tem que mostrar que consegue, que a vida segue, que... Então, assim, nem esse direito a gente se permite, né? É uma coisa muito maluca. É uma falta de humanização, né? É uma falta de humanização. Tiram a humanização da mulher, né? Depois que ela se torna mãe. Então, aquele processo ali da maternidade, quando você sai e volta da maternidade, a minha avó falava muito isso para mim. Eu tive filha muito cedo, eu tive a Bia com 17 anos. Então, quando eu voltei para casa com a Bia, ela falou, você só precisa fazer uma coisa agora. Eu falei, ai, vó, o quê? Eu tô exausta. Ela falou, prometer que você vai continuar sendo você mesma. Ah, que legal! Você não vai usar chupeta, você não vai usar fralda, você não vai falar como um bebê. A sua vida não vai se adaptar à vida da sua filha. É a sua filha que tem que se adaptar à sua vida. Uau, que legal. Você já existe. Muito. Que legal. E você tem que continuar existindo, porque uma pessoa feliz, se você for uma mulher feliz, a sua filha também vai ser feliz. Se você parar de ser quem você é, ou parar o seu destino, a sua filha não vai ser feliz.
porque ela vai carregar esse karma. Sim, e é um peso, né? Esse rolê da gente ter o tempo da gente, mesmo nessa loucura dessa pandemia, é tão importante. Eu sei que é difícil, eu sei que é uma utopia. Eu não estou falando isso porque eu tenho esse tempo. Eu estou falando isso porque eu tenho essa consciência. Eu estou falando aqui, mas não significa que eu estou fazendo. Né? Porque nós somos pessoas possíveis, né, gente? A gente não é uma pessoa perfeita, a gente é o possível, né? Maravilhoso, é isso aí. Não, eu estou até achando engraçado, porque eu estou me olhando aqui, né? A gente se vê aqui, e aí eu estou vendo esse fundo aqui, e você estava falando dessa coisa do ter tempo, né? Uma das coisas, eu sempre li muito, gosto muito de ler, e nessa pandemia eu não consegui terminar um livro. Porque é isso, eu estou trabalhando, ou eu paro para ficar com as meninas, né? Ou eu dou um tempo para estar com as meninas, para dar uma atenção, fazer uma comida, enfim, essas coisas. Então, assim, tudo que eu não consigo ler um livro, porque eu comecei e tô assim, sei lá, mais ou menos na metade, porque aí eu leio 1, 2 folhas quando eu já tô dormindo, né, na cama, com aquela luzinha assim. Na segunda página eu já capotei, tô morta de cansaço e não consigo. Imagino. Nada, vamos se dar o direito, né? Vamos se dar o direito de não ler o livro, de não conseguir fazer o prato, de não conseguir entregar o job. É foda, eu sei disso, sabe? Nesse processo de pandemia, eu até conversei bastante com a Inti foi minha terapeuta muitas vezes. Eu ligava para ela assim, Inti, eu não vou conseguir, gata. Não vou conseguir, porque agora eu tô tendo que ser professora da Nina. Eu tirei a Nina da escola, porque a gente paga, né, a escola, a gente está nesse processo hegemônico da classe média de colocar os nossos filhos em escolas particulares, e isso também repensei muito, tenho repensado bastante, inclusive convido vocês que são mães, assim como eu, a participar de um projeto que a gente está ativo, que é o Escolas Antirracistas, um processo de entendimento de uma nova escola que seja pensada antirracista e seja colocada na prática para as escolas particulares, principalmente porque a pública a gente vai tentar implantar quando a Inti virar vereadora. É, isso aí. A minha pequena está na pública. A minha pequena está em creche pública. Aliás, aqui são duas na pública, né? Eu não consegui vaga. Na pública. As duas eu não consegui vaga na pública, eu morava no centro era muito difícil, então não rolou, e aí ela foi para a escola particular, a outra de 9 anos também, a Alice, que tem 9, ela gosta muito de estudar, então para ela a pandemia não pegou muito, ela curtiu até o rolê de ficar no online com os amigos. A Nina surtou, ela não conseguia, ela chorava, ela ficava mal, ela ficava com saudade dos amigos, ela não queria fazer aquela lição, ela não queria ter aquele rolê, ela queria ver as pessoas, ela queria abraçar as pessoas, e aí não podia. Então, isso também aconteceu aqui. A gente tirou as crianças, a Nina da escola, e eu virei professora da Nina. Só que, gente, eu não tenho didática. Eu lido com grafiteiro e grafiteira. Mano, pega esse negócio aí, pô. Vai, mano, se liga. Bora lá, cara. Vera, a minha filha também chama Nina. Nina também, Dri? Também. Que delícia. E eu também tirei eles da escola, também tirei. Só que eu tirei... Uma pergunta para vocês. A gente voltou. Vocês estão me ouvindo? Oi, Inti. Estamos. Pode falar, Inti. Acho que tem um delay mesmo, acho que ela leva um tempo para ouvir a gente. Eu acho que ela Vocês estão me ouvindo? Minha internet está muito ruim, gente. Eu estou ouvindo vocês, mas eu não sei se vocês estão me ouvindo. Sim. Tá difícil aqui. Eu não sei o que aconteceu hoje, nem pelo 4G, nem pelo Wi-Fi, não está rolando. Uma pergunta, principalmente para a Dani, né? Porque eu fiquei pensando muito na Elisa, porque eu conheço bem a Elisa, eu sei o quanto ela é inteligente, o quanto ela é sapeca, e ela é a menorzinha de todos os nossos filhos aí.
E ela está num processo de aprender a falar, né? Ela está numa idade que é muito importante mesmo, porque ela está aprendendo a falar, né? E a gente até comentava isso, né, Dani, que ela é uma canceriana geminiana, porque ela fala, ela gesticula, ela, né, faladeira, que nem eu, também sou uma canceriana geminiana, que fala, enfim. E como é que tá para ela aguentar assistir aula online? Não tem. Porque eu sei que ela curte, eu sei que ela curte um tabletzinho, internet, mas é uma outra idade, né? Uma outra faixa etária, né? Porque uma das coisas que eu penso muito é na questão da primeira infância, porque eu acho que quem mais vai sofrer com isso, tudo, é a primeira infância, que é a idade mais complexa mesmo, né? Sem dúvida, gente. Ela está numa escola pública, ela está numa SEI, e a gente está, assim, até bem feliz com o trabalho que eles estão fazendo, porque o que eles estão fazendo? Eles, uma vez por mês, eles inventam uma caixa, ou, enfim, uma sacola com atividades, nem que seja folhas, urucum, sabe? Teve uma sacola que foi só coisas assim, pedras e tal, e aí a gente vai lá um dia de máscara, tudo direitinho, não sei o que, só pegar isso, né, e volta para casa. E aí, ao longo da semana, elas criaram um grupo de WhatsApp para os pais, né, não é para criança. Criança, não adianta fazer atividade, elas até tentam, de vez em quando elas mandam uma contaçãozinha de história, mas que as crianças não ficam, eles não grudam 2 minutos, né, no celular, assim, então... eles mandam atividades para a gente fazer com as crianças, então eles estão meio que ensinando a gente a fazer algumas coisas. Então, semana passada, por exemplo, a gente pegou uma caixa, e aí eu acho que eles estão usando materiais que eram disponíveis da própria creche, então eles mandam algumas folhas de papel, às vezes eles mandam uma canetinha, um lápis de cor, ou uma massinha, enfim, um giz de cera, alguma coisa assim, umas fitas, uns tecidos, uns papéis coloridos, umas coisas assim, e aí a cada dia ou a cada 2 dias, assim, eles mandam uma proposta. Hoje vamos falar do vento, então vamos fazer uma pipa, vamos fazer não sei o que com fitinhas, a gente já fez a Biomi junto e tal. Então eles vão ensinando a gente a fazer as coisas com as crianças. Então, super legal, uma iniciativa bacana que funciona, mas o principal, que é a socialização, não tem. A Elisa está full time em casa com mãe, pai e as irmãs, que também tem um esquema de revezamento com os seus respectivos pai e mãe, né? Então, tem momentos que ela está sozinha comigo e com o pai, deve ser uma chatice sem fim, e tem momentos que ela ainda tem pelo menos as irmãs para brincar um pouco mais. Então, a gente realmente tem que parar o que está fazendo para brincar, para se dedicar, mas eu sinto... eu sou filha de fonoaudióloga e a minha irmã é otorrino, né? Então rola aquela pressão assim, e eu sinto que realmente ela não chega a estar atrasada ainda com a linguagem. Você lembra ela falando, já querendo falar, com um ano atrás, ela já tentando falar, mas eu acho que ela estaria muito à frente. Ela está começando a formar frases agora, né? Então, com 2 anos e 2 meses, ela está começando pequenas frases, assim, de 2, 3 palavras no máximo, né? Obrigada, papai, parabéns, mamãe, bom dia, não pode é da Bruna, né? Assim, coisas muito pequenininhas. Tchau, tchau, papai, tchau, Bruna, tchau, Ana. Então, frases muito curtinhas. E eu acho que ela já estaria muito à frente se ela estivesse convivendo com os amigos, né? Se ela estivesse convivendo com uma rede social real, né? E não a virtual, ela teria certamente evoluído muito mais, mas ela não sente essa necessidade, né? Em casa, ela não tem tanto essa demanda, e é um prejuízo, eu acho nitidamente um prejuízo, né? E aí a mãe, a avó, a irmã ficam assim: olha, tem que ver, leva essa menina ao médico e tal, mas a gente que está em casa, a gente sabe que assim, ela não tem problema de audição, ela canta as musiquinhas todas no ritmo, né? Mas a linguagem mesmo, a fala, tá indo bem devagarzinho. Eu acho que é uma coisa que até a gente converso muito com vocês sobre isso, converso muito com a Verinha, com você mesmo, Dani, com a Lígia, né? Eu acho que tem uma questão aí, né? Dentro das próprias políticas públicas,
Porque quem faz as políticas públicas, primeiro que não tem mulher, né, fazendo política pública. Você vê que é sempre homem, é secretário homem, é vereador homem, é deputado homem. Agora que está chegando umas minas para começar a fazer, né? E quem, né, justamente o sistema patriarcal fez com que a gente acompanha, né, os nossos filhos, a gente que entende esses processos, que a gente que acompanha de madrugada, dia, de noite, 24 horas, mesmo trabalhando. A minha filha trabalha comigo em produção, eu falo, desde os 9 anos de idade, né? Ela tem currículo de produtora desde os 10, né? Porque não tem como, na família, a família é uma produtora, né? Aprende junto, trabalha junto, sempre dava ela para cortar umas coisas. Mas eu acho que tem uma questão aí, né? Que eu fiquei pensando até quando eu chamei vocês, porque é a questão da variação das idades. E a gente sabe, principalmente quem tem de idades diversas, né, as diferenças. Primeiro porque tem aquela questão, que foi aquela treta que rolou, inclusive, né, que teve até ocupação das escolas, de eles separarem, né, principalmente na escola pública, fundamental, de médio, e aí teve questões aí de famílias que tiveram que botar um filho em cada escola diferente. Teve muita gente que foi parar, inclusive, que acabou indo para escolas particulares e não aguentaram e agora estão voltando de volta para as escolas públicas, né? Então, já começa por aí, porque uma coisa que facilita a nossa vida é todo mundo estudando no mesmo lugar, né? De você levar todos para a mesma escola. No caso da internet, eu fiquei pensando, eu falei, eu vi uma moça lá do Rio que tem 3 filhos de idades diferentes, e os 3 precisavam usar a internet no mesmo horário para estudar. Possível. E aí eles tiveram que fazer uma escolha de qual deles iria estudar. Você vê, ó, eu que pago uma internet boa, estou com um serviço péssimo. A minha internet é uma internet Vivo Fibra do centro, já liguei lá, já reclamei, já... Agora, você imagina quem está na quebrada, que tem 3 filhos e que depende do celular para os filhos assistirem a aula. E, ao mesmo tempo, a gente não quer, de forma alguma, botar nossos filhos numa escola com uma pandemia, com risco de ser contagiado, né? Exatamente, a gente não quer correr esse risco, né? E aí, então, é muito, muito complicado. Até a Lígia fez uma pergunta aqui, ó. Fazer só um comentário rapidinho, Inti. Voltei. A relação, né? A Lígia fez uma pergunta aqui, ó. Inti, como você está pensando na atuação na... E acho que bugou de novo a Inti, gente. Alguém consegue ler a pergunta da Lígia? Eu não estou acompanhando pelo Face. Deixa eu ver aqui. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Eu tô. Agora Verinha, voltou, você está me ouvindo? Tô. Tá. Deixa eu abrir o Face. Então, vou lá, vou ler a pergunta da Lígia. Eu tô aberto, vou ler. Inti, como você está pensando na atuação da Câmara nesse longo período de espera pelo fim da pandemia para as crianças e para a vida escolar? Eu não entendi muito bem a pergunta dela. O que, na verdade, a gente tem um problema aí, né? Que a gente teve aprovação recente daquele projeto de lei absurdo na prefeitura, e que eu tenho muito medo que isso influencie aí também o estadual, então, principalmente para as escolas públicas, né? A Câmara, infelizmente, em época de eleição, a gente sabe que quem está lá dentro hoje só está pensando em eleição, né? Já não é muito fácil, a gente já não tem uma Câmara muito legal, a gente tem ali 87% da Câmara hoje são homens, né? Que com certeza, você pode perceber, né, a comissão, a CPI da violência contra a mulher, todas as questões ligadas à maternidade, etc.,
você vê que não há interesse ali, e quando tem as crianças, a gente tem uma atuação ali boa e forte, por exemplo, do Toninho Vespoli, né, do Celso Janazzi, que são mais ligados à pauta da educação, mas é bem difícil. Então, é difícil dizer, Lígia, qual é a atuação que vai acontecer na Câmara nesse momento. Olha quem apareceu ali, ai meu Deus. Oi, Elisa. Tudo bom? Eu até desliguei o microfone aqui. Tá aqui no colinho já. Ó. Bom, tá gente, tá muito ruim aqui a minha internet. E a gente também já vai começar a chegar no final aqui. É uma pena. Vou pedir para vocês fazerem uma. Ah, sim, eu entendi. Ah, como eu serei em relação a isso? Ah, agora eu entendi a pergunta da Lígia. Não, então, na verdade, eu acho que a gente não sabe quando vai acabar a pandemia, né? O ano que vem, se eu estiver lá, se eu for eleita, eu espero que a gente consiga retroceder nos desmontes que foram feitos aí pelo Bruno Covas em relação à questão das creches e do ensino infantil, né, que nós lutamos muito contra isso nos últimos tempos, mas infelizmente a bancada governista conseguiu aprovar esses PLs absurdos que, inclusive, desmontaram os programas de material escolar, de uniforme. Eu sou radicalmente contra essa história dos vouchers, né, porque eu acho que o Estado, ele tem, sim, que... Puxa. Ih, gente. A gente caiu, bem na hora que ela estava contando. A Lígia pediu para eu falar um pouco como eu estou fazendo com as crianças. Conta aí. Eu tenho... primeiro que eu queria colocar um ponto, porque eu tenho conversado com algumas amigas que estão sem trabalho e rolou muito uma cobrança de cada uma, assim, e de se sentir improdutiva, né? Mas é um momento agora que não tem muito o que fazer, então acabei tendo que encontrar um equilíbrio e me conformar, né? O que tem para agora. E com as crianças, eu tento arrumar o que eles gostam de fazer, descobri que o Jorge gosta de cozinhar, mas é bastante celular, né? Mas eu, na verdade, acho que isso deu uma salvada também, porque eles aí têm contato com os amiguinhos por aí, foi o jeito que eles deram também de levar isso melhor, assim, né? Então, não sei. Primeiro eu estava achando ruim de ficar tanto no celular, depois eu dei uma desencanada, assim, porque achei que é o que está salvando. Está fazendo... Os amiguinhos fazem companhia, né? Um ao outro pelo celular. O celular ao mesmo tempo, eu acho que durante essa pandemia ajudou bastante a gente a fazer várias coisas, a resolver coisas rápido, mas ao mesmo tempo é complexo, né? Porque a gente acaba ficando meio refém, né? De resolver, por exemplo, eu não tenho câmera, não tenho notebook, não tenho câmera no computador, meu computador é computador pobre, enfim. E eu fico refém do celular. E aí, como é que se faz, né, essa questão de estudar para quem só tem, né, como pelo celular, né? Isso me preocupa muito. Uma das coisas que a gente tem pensado muito é a questão do acesso à internet, né? Dessa questão, por exemplo, das questões do Wi-Fi, de como fazer para chegar nas quebradas. Não sei se vocês viram aquela pesquisa maravilhosa que a galera acabou fazendo, a Luísa Marino que compartilhou, né, que na quebrada, na favela, o sinal da internet não entra de jeito nenhum, nem do celular, né? Então, a galera não vai estudar. Então, você vê que a gente que é classe média, que mora numa região mais central, tem dificuldade, você vê hoje, a minha internet está impossível, eu não estou conseguindo nem pelo Wi-Fi, nem pelo 4G, né? E olha que eu tenho um plano bom da Vivo Fibra.
Poderia ser melhor, na verdade, né? Então, só quero para a gente concluir, aí a gente já rolaram vários papos, eu caí, entrei várias vezes, acho que tem tudo a ver com esse papo aí do problema que está sendo, né, essa vida internauta nossa, obrigatória, né? Queria que vocês fizessem uma fala de considerações. Caiu! Mas acho que a gente entendeu, né? Uma fala de considerações finais. Vai lá. Começa você, então, Dri. Vai lá. As últimas serão as primeiras. Eu acho que foi tudo muito difícil. Não está sendo ainda, né? Agora eu dei uma pequena relaxada com eles, porque agora faz 7 meses que a gente está trancado em casa, né? Então, eles encontraram um amiguinho que mora muito aqui pertinho, não precisou pegar, não vem nem de carro, porque estava rolando, agora, mais para o final, estava rolando muito choro, sabe? Então, eu permiti encontrar mais pouquíssima gente, que a Nina fez 15 anos agora, né? Nossa. Então, eu dei uma relaxadinha. Quanto a cobrança, também, a minha cobrança comigo, né, de me sentir improdutiva, eu também dei uma relaxada, a gente tem que ir trabalhando, né, essas coisas que eu não tenho que fazer, eu tô sem trabalho, né, e conversando com várias amigas que estão na mesma situação que eu, e a gente se sente assim, inútil, né, às vezes, sem perspectiva, mas tem que segurar uma onda, porque acho que mesmo assim, com tudo isso, a gente é privilegiado, né. Eu tive que tirar as crianças da particular e colocar na pública, mas eu não estou achando, estou achando até que tá legal. Os professores, né, se esforçam muito para dar a aula online, eu tô curtindo até. Pode ser, Odri, sabe que eu acho que pode ser até uma sugestão interessante para a gente dar para a INTE, porque a gente acabou falando muito da escola, da educação, mas a gente não falou dessa questão de saúde, né? Eu acho Sim, que isso é uma coisa que também. faz muita falta. Você vê, num momento como esse, de pandemia, trabalhando 3 vezes mais para conseguir ficar um pouco abaixo da média do padrão, eu ainda tive que buscar uma terapeuta para mais velha aqui, né, que realmente sentiu muito, que teve esse impacto todo, como eu contei para vocês. Então, e aí, cadê as políticas públicas para atender essas crianças, esses jovens? Não tem, né, não tem, você não encontra, Não cobre. Aí, quando alguém te sugere, mas fala, mas eu não tenho muita certeza se a qualidade é bacana, não sei o quê. Cara, no final das contas, você está procurando um negócio que é essencial para o emocional do seu filho. Você vai na indicação, e aí você vai pagar. E aí pagar, nesse momento, é mais um custo, é mais um pepino, e não é barato, é um serviço que não é barato. Então, cadê as políticas públicas para atender os psicólogos? Cadê esse serviço? Tinha que ser fácil da gente encontrar e tinha que ter qualidade, né? E isso é uma questão também para ser resolvida e que eu acho que ficou bem evidenciada na pandemia. Eu tenho um sobrinho também no Rio, né, que está também numa faixa etária que está sofrendo pra caramba, e aí a gente até não comentou disso, porque eu acho que ninguém aqui tem um filho nessa idade, né, mas o meu meu sobrinho tinha acabado de passar no vestibular. Então, ele passou por uma faculdade pública, né? Minha irmã e meu cunhado ralaram pra caramba para ele fazer boas escolas, pagaram escola particular. Ele não pôde frequentar. Ele conseguiu passar, ia começar em março, não começou no UFRJ, lá no Rio. Não começou. É um ano perdido. Aí você imagina um moleque de 18 anos, que vai fazer 18, 17, 18 anos, em casa o dia inteiro, sem poder ver os amigos, sem poder sair, sem poder curtir, justamente também no ano que ele ia começar a sair mais sozinho, né, que ele ia começar a andar mais, a circular mais, etc e tal. Aí você prende, como é que fica o emocional, como é que fica, né, o lado psicológico, enfim, parece que agora em agosto começaram as aulas virtuais da faculdade. Aí também pega um moleque desse que acabou de sair da escola e dá a física, né, cálculo, ele passou para engenharia, engenharia da computação, né?
Aí você dá de cara uns negócios desses para um moleque via internet. Aí você imagina, tá? Um moleque que fez um puta esforço, um outro caso, né? Vamos pegar hipoteticamente, um moleque de uma escola pública que fez um puta esforço e conseguiu passar também. Como é que ele vai acessar uma aula de cálculo, primeiro ano da faculdade, via internet, num celular desse tamaninho, para ver a raiz quadrada? Não tem internet, né? Primeiro que já não tem a internet. Então, acho que tem aí uma questão, quando a gente fala de política pública e da ausência da política pública, ela está em todos os setores, né? Uma cidade como São Paulo, por exemplo, não ter... a gente não teve acesso aos exames. A Adri estava dizendo que ela teve coronavírus e não conseguiu fazer o teste, não conseguiu ser atendida, foi várias vezes no hospital. Eu conheço pessoas, os meus irmãos estavam viajando na época do corona, na época que deu o boom do corona, que foi em março, e eles estavam viajando, eles voltaram para o Brasil, não conseguiram fazer o exame, os dois estavam coronados, mas não conseguiram fazer exame. E aí, de repente, a gente vê propaganda do governo do estado na televisão, e muita gente com esse discurso de que acabou, que está tudo normal. Eu mudei de casa agora, eu vim morar na Aclimação, e aqui na Aclimação não teve coronavírus, gente, acho que não teve, a galera acha que não teve, né? Por outro lado, no centro da cidade, a parte ali central, embaixo do Minhocão, virou uma outra cidade, virou um bairro embaixo do Minhocão, de pessoas que perderam suas casas, de pessoas que perderam tudo, que não tinham, muitas pessoas que levaram seus parentes para Santa Casa e que entristeceram tanto porque perderam pai, mãe, vó, a única coisa que tinha, e não tinham para onde voltar. E aí eles estão em barracas embaixo do Minhocão. Eu passei os últimos 20 dias ali no Minhocão fazendo uma empena do Rimão Guimarães, aliás, recomendo, que é uma empena muito legal, e a gente conviveu com todo mundo ali, entendeu os processos. As pessoas que estão nas barracas, quando você passa de carro, são idosos, eles se reorganizaram com a ausência total do Estado, sabe? Aí vem ainda uma galera e fala, mas mendigo não pega coronavírus. Pega, morre, mas é invisibilizado. A gente está num processo de invisibilidade dessas pessoas. A saúde mental precisa urgente de um desenvolvimento, mas aqui em São Paulo a saúde mental é tão precarizada que ela é feita por uma OS, também é terceirizada. A gente precisa, Inti, colocar essa pauta das OSs. A gente tem lá o Teatro Municipal sendo sucateado e na mão da Odeon, dentro de um processo extremamente bizarro que eles utilizam dinheiro público. Agora saiu um edital que foi impugnado, o edital para contratar uma nova OS, mas enquanto isso a outra está lá, 3 prestações de contas, e está lá ainda, 3 prestações de contas recusadas. Enquanto a gente, que é produtor cultural, se a gente tiver uma prestação de contas recusada, né, a gente sabe disso, a gente não consegue fazer o projeto. A saúde mental, os CAPs, os meus irmãos trabalham com CAPs, são só esses que cuidam do CAPs, que cuidam da saúde mental. E é por isso que a gente não tem acesso a um psicólogo. Porque a gente não tem, porque é colocado de uma forma bizarra, com um monte de OS evangélica, sabe? Então, falar sobre a terceirização via OS dos serviços públicos que são essenciais é uma política pública, é um tema que a gente precisa abordar com a nossa candidata vereadora aqui, que vai ganhar, porque a gente vai dar um corre para ela ganhar, e a gente vai ter a possibilidade de alguém brigando por nós ali, por todos esses processos. Porque quando a gente que é profissional da cultura, né, as pessoas acham que a gente só está preocupado com a Lei Rouanet, só está preocupado com o fomento, só está preocupado com o nosso. Só que o nosso é a escola pública, o nosso é o SUS, a saúde, a educação, o salário, a possibilidade de renda que a gente tenha, a total desenvolvimento, a paralisação da gentrificação, porque quando você gentrifica um bairro, você encarece completamente todo o entorno, né? O que está acontecendo com a Santa Cecília, o que está acontecendo com o centro, o que já aconteceu com tantos outros bairros, né? Então, são tantas situações que a gente ficaria aqui mais 3 dias e seria extremamente agradável.
Mas acho que nós aqui, como mulheres, mães, profissionais da cultura e pessoas que estão ativas nesse momento, a gente clama por uma mudança, por um processo de afetividade na política. Porque eu sinto que todo esse processo de desmantelo é falta de afeto, porque foi feito por gente que não é afetiva. E é por isso que a gente precisa cada vez mais desse afeto que a gente tem ali dentro. Perfeito, arrasou, Vera, é isso aí. E gente que entra na política não para fazer política pública, né? Não para servir a quem vota, enfim, não para a sociedade, sim para si próprio, né? Então, é por isso que estamos com a Inti. Olha essa, né? Inti. E falta de afeto, principalmente com a mulher, né? Quer dizer, exatamente. Principalmente não, mas também é grave. Muito, muito com a mulher. A gente é objetificado o tempo todo, né, Dri? Tem Sim. essa ideia da objetificação da mulher o tempo inteiro. Então, a gente pode mudar isso, a gente vai mudar isso com a nossa força, o nosso foco e o nosso voto. A gente já tem meu voto antes de ser candidata. Sempre teve, sempre falei para ela que ela tinha que se candidatar. Sempre né? Eu também. Ela vai ganhar, hein, gente? Vai sim, vai sim. Tem que ganhar, que a gente precisa desse afeto, Inti. E a gente não está ouvindo nada que a gente está falando. Inti, a gente vai ter que fazer outra live, porque eu adorei esse papo com essas manas. Eu também. Eu também. Era o microfone desligado, a louca. Senti falta da Inti, né? Só falta da Inti. Eu vou pedir desculpas. Não, eu vou pedir desculpas porque realmente a minha internet hoje ela já não está boa faz um tempo e eu não sei o que aconteceu hoje. Realmente hoje ela deu um pau aqui forte. Mas essa parte da afetividade, eu andei pensando muito nisso esses tempos. A gente estava até falando isso com a Renatinha uns tempos atrás, né? Porque eu acho que é muito isso, né? E eu acho que esse ano vai ser um ano das mulheres na Câmara. Nós vamos botar uma mulherada lá, porque tem muita mulher incrível para entrar, e nós estamos muito unidas. Tá rolando uma união da mulherada, para a gente subir junto, porque é isso. A gente precisa, primeiro, para ter uma representatividade maior, né? Várias mulheres pretas incríveis também, e a gente ficou tudo amiga nessa campanha, porque nós estamos indo para a rua junto, resolver, panfletar, né? E aí, temos aí também que mudar de prefeitura, né? Porque não vai dar para a gente resolver essa história, por exemplo, das OS, continuando com uma prefeitura, né? Tucana ou puxadinho tucano, né? Porque a gente vê que os outros demais candidatos também são tudo puxadinho dos tucanos, né? Eu tô com Boulos e com a nossa política mais maravilhosa do mundo, que é a Luísa Erundina, que é essa mulher inspiradora, que tanto fez pela cultura, pela educação, que vai fazer de novo. Bom, antes que eu caia mais uma vez, porque a minha internet realmente hoje ela tá Murphy, eu vou pedir para vocês fazerem uma última fala rapidinha de considerações super finais, até porque a gente já estourou o tempo. Quiserem deixar algum contato, alguma dica, aquela falazinha final de 1 minuto, mas já agradeço super vocês estarem aqui. E nós vamos fazer outra, porque não é possível fazer essa live com a internet ruim. E aí a gente bota os filhos todos na tela, e a gente já se organiza para isso. Né? Vou pedir para vocês, então, fazerem essa fala final, na ordem de entrada. Foi mal, eu ia mexer com você, eu ia dizer que a minha única fala, eu já atropelei, então, sua ordem, desculpa, porque eu ia dizer que a única fala era só... Pode falar, pode ir, Dani. Complementando o que você falou, era o seguinte... eu hoje vi um meme maravilhoso, eu não sei quem criou, mas eu até postei no meu stories, e é o seguinte, você vai votar em São Paulo numa escola, então, antes de votar, entra na escola, dá uma voltinha, olha as salas, bebe água no bebedouro, vai no banheiro dessa escola, e aí vai lá votar. Duvido que você vá votar de novo
no mesmo partido que PSDB. está aí há 300 anos, né, deixando as escolas no estado que elas estão. Então, eu queria só contribuir com essa sua fala final, porque eu acho que é por aí, né? É pelo voto que a gente vai mudar. E queria te agradecer muito de me botar junto com essas mulheres super porretas. Obrigada. E vamos lá, ente na cabeça. Então eu vou também aqui, olha, gente, eu faço as palavras da Dani. Darinha, vai. Eu faço as palavras da Dani as minhas. Não tem como a gente continuar o PSDB na Prefeitura de São Paulo, gente. Não dá, não faz sentido. A gente precisa trabalhar a diferença dessa postura. Vamos de Boulos, Erundina, votem nas candidatas mulheres, é o momento da virada, é o momento da gente ter representatividade para quem cuida. Uma cidade precisa ser cuidada. E já que esse papel de cuidadora é nosso, e a gente é cobrado o tempo todo por sermos cuidadoras, que a gente possa cuidar da nossa cidade. Que a gente não deixe esse cuidado na mão de homens inescrupulosos. Vamos trabalhar aí a nossa empatia, o nosso poder, nós somos a maioria. Obrigada, gente. Boa noite. Eu adorei o papo. E uma última coisa, viu? Que agora que está aí essa flexibilização, a Associação Cultural Sicília está reabrindo com todos os protocolos, todos os distanciamentos. Quem conhece a Sicília sabe que a Sicília é um lugar muito importante. A maioria dos bares estão fechando, a economia criativa está pegando, né? E a Sicília está resistindo. Então, queria deixar o convite que a gente abre toda quinta, sexta, sábado, das 4h20 até as 10. Então, fica o convite para ir lá dar uma força na Sicília. Gente, muito obrigada. Ainda tem a discotecagem, né, no sábado, que é das 8 às 10. Tem uma discotecagem. A Adri tem que ir lá, a gente tem que armar da Adri lá discotecar. Uma das últimas festas que eu fiz foi no Sicília, antes da pandemia. Da Ivana, não foi? Isso, foi demais. Foi demais, só mulher. Só mulherada. Gente, eu agradeço muito, foi muito legal, foi muito gostoso. Um alento, né, conversar com tanta mulher legal. E Boulos e Erundina, né, gente? Aí, tem que ter. Erundina é a melhor prefeita que São Paulo já teve. Ela tem que voltar, que a gente precisa dessa humanidade, desse afeto que a gente estava falando, né? Precisa desse carinho até, né? A gente está precisando, eu acho que está tudo largado, não sei. Eu não vejo outro jeito. Tem que ser Boulos, Erundina e Inti. Yes. Um beijo, gente, enorme, adorei. Yes. Obrigada, Inti. Obrigada, queridas, Dani, maravilhoso. Obrigada, vamos montar, o Gabinete do Amor. Obrigada, queridas. Obrigada, Ed. Segurou uma onda hoje comigo, caindo, voltando, caindo. Mas a gente se ergue, a gente não desiste. É isso aí, queridas. Amo vocês, estamos juntas sempre, vocês sabem. Sempre, sempre, sempre. E é isso aí. Mas vamos marcar outro papo com a internet funcionando melhor, beleza? Vamos. Querida, beijo na criançada também. Beijão. Beijo. Obrigada para quem assistiu até agora. E a gente vai continuar as lives aqui no Facebook semana que vem, tá bom? Valeu, galera. Boa noite para todo mundo. Tchau.